A ciência não deve ser vista como um corpo estável de verdades, mas sim como um processo metodológico de aproximação progressiva da realidade. Sua legitimidade não decorre da autoridade de quem a enuncia, nem da força normativa de suas conclusões, mas sim da coerência interna do método que orienta a produção do conhecimento. Nesse sentido, compreender a ciência exige deslocar o foco do resultado para o percurso, reconhecendo que o valor científico reside menos nas respostas obtidas do que na forma como as perguntas são perguntadas, testadas e permanentemente reavaliadas. O ponto de partida desse processo é a observação sistemática dos fenômenos. A observação científica não se confunde com percepção espontânea, nem com uma opinião informada. Se trata de um ato mediado por instrumentos, categorias conceituais e pressupostos teóricos que delimitam aquilo que pode ser visto e descrito. Reconhecer esse caráter situado da observação é uma condição essencial para evitar a ilusão de neutralidade absoluta e para compreender que toda a produção de conhecimento está inscrita em um contexto histórico, técnico e epistemológico. A partir da observação se formulam hipóteses que são entendidas não como verdades embrionárias, mas como proposições provisórias deliberadamente expostas à possibilidade de refutação. A hipótese científica deve ser clara, testável e falsificável, pois sua função não é confirmar as convicções prévias, mas organizar a investigação de modo a permitir que os dados a sustentem ou a invalidem. Nesse sentido, hipóteses não confirmadas, de forma alguma, representam fracassos científicos, mas elementos constitutivos do avanço do conhecimento. O verdadeiro empobrecimento científico ocorre quando hipóteses são blindadas contra a crítica ou defendidas por apego ideológico, independentemente da evidência disponível. A testagem das hipóteses requer a escolha de métodos compatíveis com as perguntas formuladas. Nenhum método é universalmente superior e diferentes questões demandam diferentes desenhos de estudo, níveis de controle e estratégias analíticas. O rigor científico exige respeito à hierarquia da evidência sem absolutizá-la, bem como atenção aos limites inferenciais inerentes a cada abordagem. Extrapolar conclusões além do que o método permite, ou confundir associação com casualidade, ou converter plausibilidade teórica em prova empírica, constitui violação central dos princípios da investigação científica. A análise dos dados, por sua vez, deve ser conduzida com rigor estatístico e humildade epistemológica. Significância estatística não equivale à relevância prática, assim como resultados numericamente robustos podem carecer de significado clínico, biológico ou social. A interpretação responsável dos achados exige uma consideração explícita de vieses, incertezas, erros sistemáticos, limitações amostrais e pressupostos analíticos. Dados não possuem um sentido intrínseco, eles são interpretados à luz de modelos teóricos e toda interpretação carrega risco de distorção quando não acompanhada de prudência metodológica. As conclusões científicas, portanto, devem ser compreendidas como necessariamente condicionais. Elas são válidas apenas no contexto dos métodos empregados, das populações estudadas e das perguntas formuladas. A ciência avança não pela consolidação definitiva de certezas, mas pela substituição progressiva de explicações menos adequadas por outras provisoriamente mais consistentes. Nesse processo, o conhecimento de hoje permanece sempre aberto à revisão, correção ou superação por evidências futuras, o que não fragiliza a ciência, mas constitui sua principal virtude. A provisoriedade do conhecimento científico deve ser reconhecida como um elemento estrutural e não como um sinal de insuficiência. A ciência não produz verdades finais, mas modelos explicativos progressivamente refinados. Onde não há a possibilidade de revisão, não há ciência, mas crença.
Essa distinção é fundamental para preservar o caráter crítico e autocorretivo da prática científica, especialmente em contextos nos quais resultados preliminares tendem a ser convertidos prematuramente em normas, recomendações ou mesmo imperativos morais. Nesse cenário, se torna necessário rejeitar a transformação da ciência em instrumento normativo ou moralizante. Evidências empíricas informam decisões, mas não substituem um julgamento contextual, a deliberação ética ou a responsabilidade social. Converter possibilidades em sentenças, hipóteses em verdades sociais ou associações estatísticas em culpabilização individual representa um desvio epistemológico que compromete tanto a integridade científica quanto a relação entre ciência e sociedade. A preservação da boa ciência exige, portanto, o cultivo permanente do ceticismo construtivo. Questionar métodos, resultados, consensos aparentes e narrativas excessivamente simplificadoras não constitui negação da ciência, mas sua expressão mais fiel. O ceticismo científico não é resistência irracional ao conhecimento, mas uma disposição contínua para revisar, testar e reavaliar explicações à luz de novas evidências e melhores instrumentos analíticos. Por fim, assumir o papel de representante legítimo da ciência pressupõe mais do que visibilidade pública, títulos acadêmicos ou convicção retórica. Exige compreensão profunda do método científico, respeito à incerteza e aguçamento permanente do senso crítico, inclusive em relação às próprias conclusões. Falar em nome da ciência implica aceitar que sua maior força não reside na proclamação de verdades, mas na disciplina intelectual que sustenta perguntas melhores, respostas provisórias e a permanente disposição para revisar aquilo que ontem parecia definitivo.